Olá pessoal, nossa aula número 4, noção e função com conjuntos. Então nós trabalhamos nos 3 primeiros vídeos a noção intuitiva de função. Continuamos, só que agora envolvendo conjuntos. Vocês vão ver que é bem tranquilo, olha só. Sejam os conjuntos A, eu dei os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B. Vamos relacionar esses dois conjuntos usando a função f de x igual a 2x. O que significa isso? Significa que para cada x, conjunto A vai ser os valores do x. Para cada x que eu tiver no conjunto A, no conjunto B, eu vou ter os valores de y, ou seja, da função, dobrados. Olha só, o elemento 1 está relacionado com o elemento 2, ou o dobro de 1. O 2, por sua vez, com o 4, o 3 com o 6 e o 4 com o 8. Claro que isso aconteceu porque a função é y igual a 2x. Lembrando, o conjunto A serão todos os valores de x, tá? E o conjunto B serão os valores de y. E a gente já sabe que o y é a mesma coisa que o f de x. Vamos lá então. Então, vamos relacionar esses dois conjuntos usando a função f de x igual a 2x. E dizemos que é uma função de A e B. Então assim, ó, vocês vão representar daqui para frente assim, ó, função, dois pontos, de A para B, de A em B. Então, quando aparecer essa simbologia, tu já sabes que é uma função e está relacionando os elementos de dois conjuntos, de A para B, tá certo? Então, vamos lá. É de A para B, ou seja, os elementos do conjunto A serão os valores de x. E os elementos de B serão os valores de y. Lembrando, né, que o f de x é a mesma coisa que y. Claro, quem está vendo isso pela primeira vez está estranhando, mas é bem tranquilo. Vamos lá. Conjunto A. Esses são os elementos do conjunto A. São os valores de x. Esses são os elementos do conjunto B. Tá certo? Que eu vou chamar de y. Bom, eu estou colocando aqui um pontinho vermelho para caracterizar. Esse pontinho caracteriza cada elemento do conjunto. Então, claro, aqui eu não precisava colocar esse ponto vermelho, né? Mas só para dizer, o 1 é esse carinha aqui. Ou seja, esse ponto vermelho é o 1. Tá certo? Bom, aí, gente, a primeira coisa importante é saber por que isso é uma função. Porque às vezes existe uma relação, uma correspondência entre dois conjuntos e não é função, é apenas uma correspondência, uma relação. Então, nem toda relação é função, tá certo? Mas toda função é uma relação. Então, a primeira coisa nessa aula é saber por que essa correspondência é chamada de função. Tem duas coisas para observar. Ó, para que uma relação entre dois conjuntos seja uma função, tem que acontecer duas coisas. Todos os elementos do conjunto A têm uma correspondência em B. Então, olha só. Esse elemento está fazendo uma correspondência com 2. Esse elemento está com correspondência com 4. O 3 corresponde ao 6. E o 4 está com correspondência com 8. Ou seja, todos os elementos do A, né, de todos os elementos do A estão saindo setas, flechas. É isso? Ou seja, não pode ficar ninguém aqui sem sair seta. Perfeito? Muito bem. E depois disso, cada elemento do A corresponde a um único elemento do B. Olha lá, ó. O 1 só tem correspondência com esse, com mais ninguém. Esse elemento só tem correspondência com o 4. O 3 com o 6 apenas. E o 4 com apenas o 8. Então, para que seja função, tem que acontecer estas duas coisas. Tá certo? Bom, vamos verificar lá no lado direito do quadro. Eu quero saber das relações a seguir, aquelas que representam uma função. Quero tentar? Não tem para vocês. Pause o vídeo e verifique quais delas são funções. Muito bem, vamos lá então. Vamos lá. E aí, na letra A, é ou não função? Professor, vamos ver. Todo elemento do A tem correspondência com B. Olha, esse elemento tem uma correspondência aqui. Esse também tem. Este também tem. Então, o quesito 1 foi satisfeito. Agora, será que cada elemento de A corresponde a um único de B? Vamos ver. Esse cara está flechando mais de um? Não, é só esse, né? Esse cara está flechando mais que um elemento do B? Não, só esse. Mesma coisa aqui. Então, isso é uma função. É uma função. Professor, mas esse aqui? Não tem problema. Se as duas condições forem satisfeitas, tu tem função. O que não pode acontecer é sobrar ninguém aqui. Aqui no conjunto B pode sobrar. Tá certo? Então, ó, cada elemento do conjunto A tem um correspondente no B, tá certo?
E cada elemento só tem uma correspondência no B. Isso é função. E a letra B? É função? De cara, não é, né? Por que não é função aqui? Não é função porque, olha só, ele fala que todo elemento do conjunto A tem que ter uma correspondência B. Esse cara não tem correspondente, ó. Não pode sobrar ninguém no conjunto A. No B pode, ó, que sobrou, e é função. Então aqui não é função por isso, então justifica. Letra A, por que é função? Aí coloca. Porque todo elemento do A tem correspondente no B. E cada elemento do A tem um único correspondente no B. Por que a letra B não é função? Porque nem todo elemento do A tem correspondente no B. Por isso. E a letra C, o que tu achas? É função? Vamos ver. Todo elemento do A tem um correspondente no B? Tem, né? Esse tem correspondente nesse, tá? Tá saindo certo de todo mundo aqui, tá? Por enquanto tá certo. Agora, cada elemento de A corresponde a um único elemento do B? Não, olha só. Esse cara aqui, ó, tem duas correspondências. Tem este e este. Não pode ser função. Então isso aqui não é função. Não é função. Tá? Letra D. E aí, é função? Professor, coloquei como sim. Vamos ver se é verdade ou não. Todo elemento do A tem um correspondente no B? Tem, ó. Esse está com correspondência, esse está com correspondência e esse está com correspondência. Agora eu vejo outro quesito. Cada elemento do A corresponde a um único no B? Vamos ver. Esse aqui tem correspondência só com esse, com mais ninguém. E esse? Está com correspondência só com esse. Então é função. Então sim. E que estranho, professor. É que aqui, ó, esse cara só tem esse correspondente. E esse mesmo correspondente, mas é um elemento diferente. Então, daqui, dois valores podem ter um único valor no B. O contrário já não é verdade para essa função. Tá? Então, nós temos função, né? E essas duas não são funções. Então, tá. Pronto. Então, nessa aula, se você entendeu quando é que é função, eu já estou satisfeito, tá? Por exemplo, se aparecer para ti, vamos supor que apareça para ti um diagrama assim, ó. Olha lá, conjunto A, conjunto B, aqui você tem um elemento, por exemplo, e aqui você tem 3, certo? E aí você tem isso aqui, ó. E aí, é função ou não? O que tu achas? Vamos ver. Todo elemento do conjunto A tem um correspondente no B? Tem, né? Só tem um elemento, ele está com correspondência aqui. Tá, tudo bem. Agora, cada elemento do A só tem um correspondente no B? Tem, né? Então isso aqui também é uma função. Gente, se vocês olharem as provas de vestibulares, vocês vão perceber que é isso que cai no vestibular. É isso. Primeira coisa é você saber se aquela relação entre os dois conjuntos é uma função. Tá? Já aproveitando, né? Já aproveitando a ideia aqui, gostaria que você anotasse aí, porque o vídeo número 5 eu vou tratar disso. Quando você tem função, então no caso a letra A e a letra D, quando você estiver trabalhando com função, eles vão te perguntar quem é o domínio da função, quem é a imagem e quem é o contradomínio. Já para adiantar, domínio, por exemplo, aqui nesse exemplo, o domínio é sempre o conjunto A, sempre o conjunto A. Então o domínio é um conjunto formado por 1, 2, 3 e 4. Então, se alguém perguntar para ti quem é o domínio dessa função, tu vai dizer o domínio, que a gente vai representar assim, ó, D, a gente às vezes coloca DF, domínio da função, é um conjunto. Quem são os elementos do conjunto? Esses são todos os elementos do conjunto A, todos eles, ó, certo? E aí eles vão perguntar também quem é o contradomínio, é o CD, contradomínio da função. É sempre o conjunto de chegada, sempre o conjunto B. São todos os elementos do B. Então seria o quê? O 2, o 4, o 6 e o 8. Bem fácil, né? O domínio é sempre o conjunto de saída. O contradomínio sempre os elementos do conjunto de chegada. E a imagem, que a gente simboliza assim, ó, imagem, IM, da função. Aí a imagem serão apenas os elementos do conjunto B que receberam flechas. Nesse caso aqui, todos receberam flechas. Então, vai ser o quê? O 2, o 4, o 6 e o 8. Vamos supor que eu não tivesse a correspondência aqui com 2.
Vamos supor que esse elemento 1 tivesse correspondente com 4 aqui. Tá? Estou supondo, certo? Aí se o cara perguntar para ti quem é a imagem serão os elementos do conjunto B que receberam flechas. Nesse caso, o 4, o 8 e o 6. Aí o 2 não entra. Aí o 2 não entraria aqui, ó. Perfeito? Na imagem. Então, essa seria a ideia da próxima aula, do vídeo número 5. Espero que vocês tenham anotado todos os detalhes. O mais importante é saber quando aquela relação é uma função ou não. Tá certo? Um forte abraço a todos vocês.